Bem, gente, eu, como não pude ir para a aula, estava doente, resolvi gravar essa videoaula para vocês com a resposta do exercício que eu tinha passado em sala, tá? Aquele exercíciozinho que estava lá no PowerPoint eu colei aqui em cima, eu criei uma classe chamada resposta do exercício e a gente, naquele mesmo pacote da aula, eu vou tentar responder ele aqui com vocês. Seguinte, observa a pergunta, a questão que está pedindo para fazer, né? Cria um programa que tenha dois arrays. Um vai ser chamado de nome e o outro de telefone. O seu programa deve ler 5 nomes e 5 telefones paralelamente, ou seja, quando lê o nome, lê o telefone logo após. Depois que a gente lê os nomes e os telefones, a gente exibe o nome e o seu respectivo telefone. Bem, então vamos fazer por partes para poder não complicar. Então, o programa deve ter dois arrays, um nome e o outro telefone. Eu vou recomendar que você faça com strings. O array vai ser de string, porque no caso do telefone, se o cara quiser usar o parênteses, ele vai poder, né? E o tipo inteiro não permitiria. Então, dois arrays de strings, um chamado de nome, outro de telefone. Então, string, array, nome, recebe new string, e aqui a gente vai definir o tamanho dele. Então, ó, 5 nomes. Então, o tamanho é 5. A mesma coisa para o telefone. Então, string telefone. Opa, esqueci aqui de fazer a representação do array. Igual new string, também com 5 telefones. Vou criar logo o leitor. E não esquecer de fazer a importação da classe do leitor aqui em cima. Joia. Então, ó, seu programa deve ler 5 nomes e 5 nomes paralelamente. Ou seja, ao ler o nome, ele tem que ler o telefone. Então acompanhe comigo. Digite o nome. Aí eu vou colocar aqui nome na posição 0, recebe ler ponto next line. Next line porque ele lê a linha toda, inclusive o espaço. Só next não lê o espaço. Então, depois de ler o nome, eu vou ler o telefone. Então, ó, digite o telefone. Vou botar aqui um espaçozinho para não confundir também. Apagar o LN porque é minha preferência. Então, telefone na posição 0 recebe ler ponto next line. Então, depois de ler o nome, eu leio o telefone. É isso daqui que vai repetir. Então, pelo que a gente viu nas nossas aulas, já que vai repetir, a gente vai jogar dentro de um laço de repetição. Então, antes do que eu quero que repita, antes eu escrevo o laço for int, o meu controlador, que começa na primeira posição do array, ele vai até o tamanho 4, né? Enquanto for menor que 5, a gente sabe que a gente usa um array ponto length, para não ficar trabalhando com números assim soltos, e a cada passo ele incrementa em 1 o meu atributo de controle, P. Abro chave para dizer que tudo que vem depois vai repetir, isso aqui é o que vem depois, e fecho chave quando eu quero que pare de repetir. Então, ó, lê um nome, um telefone, repete, lê um nome, um telefone. Tudo isso enquanto P for menor do que o tamanho do array. Tudo ok? Agora, para exibir, é o mesmo processo. For, o controlador, vou usar o mesmo P, quanto P for menor do que nome, ponto, length, P mais mais. Abro chave, o NetBeans fecha automaticamente para mim aqui, ó. Quando eu abro chave e aperto Enter, ele fecha. E aí o que é que eu quero que repita? Eu quero que ele mostre na tela nome,
mais nome na posição 0. E telefone mais telefone na posição 0. Então, aqui tem só um pequeno problema, que é o fato de que eu estou usando sempre a mesma posição. E a gente viu que como P sai de 0 e vai até a última posição, que é tamanho menos 1, a gente pode usar ele aqui, ó. A mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, eu vou botar aqui uma impressãozinha de um traço, só para na hora que a gente for visualizar não ficar confuso o que é leitura e o que é exibição do dado. Então, 2 pontos, espaço aqui também. Agora eu vou salvar, Shift F6 para rodar. Então, digite o nome, Maria da Silva, o telefone, vendo? Nome, João Carlos, o telefone, telefone, outro nome e o telefone, mais uma vez. E o último nome e o último telefone. Aperta Enter. Pronto. Aqui. Ele vai ler um nome e um telefone 5 vezes, certo? Enquanto P vale 0, P vale 1, P vale 2, 3 e 4. P não pode valer 5 porque a posição 5 do vetor do array não existe. E aqui embaixo ele exibe, olha o traçozinho que eu coloquei para poder não misturar, certo? Esse traço aqui da linha 26. E logo depois ele exibe os nomes para a gente, ó. Primeiro o nome Maria e o seu telefone. E assim sucessivamente até chegar na última posição. O que acontece, deixa eu abrir aqui, Paint, é que quando a gente coloca o laço for int p começando em 0, enquanto p for menor do que nome.length p abre, fecha parênteses, abre chave, fecha a chave aqui embaixo, certo? O que acontece aqui é que eu coloco a leitura tanto do array nome, deixa eu dividir aqui, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o array nome. E a leitura também do array telefone eu coloco no mesmo lugar. E aqui passa a ser o array telefone. Então, quando o P estiver em 0, deixa eu usar essa setinha aqui para poder representar ele. Essa setinha representa o valor de P. Tá? Então, quando o P estiver em 0, observe que eu vou ler tanto o nome quanto o telefone na posição P. Então, onde está P? Está em 0. Logo o usuário vai digitar o nome e logo depois ele digita o telefone. O laço termina, volta, incrementa, ou seja, o valor que era 0 agora passa a valer 1, 0 passa a valer 1. Ele vai fazer a pergunta: P é menor do que o tamanho do array? Sim, porque o tamanho do array é 5. Então, é verdadeiro. P é menor do que o tamanho do array. Logo, ele repete. Então, agora ele vai ler na posição P, que é 1. O usuário vai lá e digita o próximo nome e o próximo telefone. Termina, volta, incrementa P, que era 1, agora passa a valer 2. E faz a pergunta: P é menor do que o nome ponto tamanho? Sim, P é menor do que o tamanho. Então repete novamente. Joga agora para a posição 2.
O usuário vai digitar o nome e o telefone. E isso ele vai acontecer também na posição 3. Digita o nome e digita o telefone. E por fim também na posição 4. Digita o nome e digita o telefone. Lembre-se que agora o valor é 4. Então, chega no final do laço, repete, volta, e incrementa. P, que era 4, agora vale 5. P é menor do que a largura do array? Não, agora é igual. Se não é menor, acabou a execução do laço. E tudo foi preenchido dentro do nosso array. Tá ok? A mesma coisa que acontece para o preenchimento, acontece para a exibição. Observem que o laço é exatamente o mesmo. A diferença é que aqui eu leio e aqui eu mostro. Tá bom? Qualquer dúvida na nossa aula a gente tira. Gente, até mais. Sucesso!